juntar a mim mais uma pessoa do time do Acorda Metrópolis, que é o meu colega Fábio Serapião, porque hoje nós vamos conversar sobre a CPMI do INSS. A última matéria da coluna do Fábio Serapião fala sobre a Procuradoria-Geral da República defendendo o uso de dados do COAF, pedidos pela Polícia Federal para embasar as investigações da farra do INSS. Bom dia, Serapião. Pode contar um pouquinho mais pra gente sobre esse assunto? Bom dia, Marília. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Esse caso é um caso que a gente já falou algumas vezes aqui no Acorda, e é um tema muito importante, Marília, porque ele tem um impacto não só na farra do INSS, né, mas em quase 90% dos casos criminais que estão em andamento no Brasil hoje, seja relacionado a, como a gente disse, a farra do INSS, casos de combate ao crime organizado, desvio de dinheiro público, facções, enfim. Principalmente na Polícia Federal, hoje a maioria desses casos tem dados do COAF, né? E esse debate sobre se a Polícia Federal, o Ministério Público, pode fazer pedido direto ao COAF de dados sem autorização judicial, é um tema que nos próximos meses aí deve esquentar bastante, porque tem uma divisão dentro do STF sobre essa possibilidade, né? Vale um histórico aqui desse caso, Marília, para quem acompanha já um pouco o noticiário. Em 2019 a gente teve aquele caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro, né, o caso Queiroz, e ali houve aquele debate sobre os dados do COAF, né? Não sei se você lembra, o ministro Dias Toffoli chegou a dar uma decisão, paralisou todas as investigações que tinha com dados do COAF, e daí o STF se reuniu e definiu uma tese ali, né? Para a maioria, para alguns, a maioria não, naquele momento para a maioria dos ministros, a decisão foi de que a PF, o Ministério Público, poderia pedir esses dados, né? Tinha algumas regras ali, mas ficou definido em tese que poderia pedir esses dados. O tempo andou um pouco, em 2023 teve uma decisão do STJ no âmbito no caso do Pará, que envolvia uma dona de uma cervejaria ali. O ministro do STJ deu uma decisão falando não pode pedir diretamente, a polícia não pode pedir diretamente ao COAF. Aí ficou aquela tensão, muitas decisões na primeira instância começaram a seguir esse entendimento do STJ. E algumas operações começaram a ser anuladas, enfim. Anos depois, ali em 2024, o STJ, dessa vez numa turma, dá outra decisão, reforçando a tese desse ministro, dizendo que realmente, olha, não pode. E aí já uma decisão colegiada do STJ, né, dizendo que não pode, a Polícia Federal não poderia. Isso gerou uma avalanche de pedidos ali, de advogados, de partes nesses processos criminais, para anular algumas investigações. Entre elas, na própria farra do INSS, teve um RIF no início da primeira fase ali, da Operação Sem Desconto, em São Paulo, que um desses relatórios do COAF, que são chamados RIFs, foi anulado pelo juiz por causa desse pedido direto da polícia. Aí o STF começou a se movimentar, alguns ministros, Alexandre de Moraes, Zanin, Carmen Lúcia, deram algumas decisões dizendo que, olha, seguindo aquela tese lá atrás que a gente decidiu sobre o COAF, a polícia pode sim fazer esses pedidos direto à Polícia Federal. Isso caminhava nesse sentido de que o Supremo Tribunal Federal ia novamente reforçar essa tese, até que o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão também sobre esse mesmo tema, falando, olha, não pode. Naquele julgamento nosso lá sobre o caso da rachadinha, não ficou definido isso. Enfim, tem essa tese do Gilmar, a tese de outros ministros, e o Supremo decidiu que esse tema é um tema de repercussão geral. Quando o Supremo decide que é um tema de repercussão geral, ele decide que, olha, a gente vai dar uma decisão sobre isso, e a partir de agora, qualquer caso tem que seguir isso. Isso ainda não foi agendado para o Supremo definir qual vai ser essa nova decisão. Então, há uma expectativa em relação a qual vai ser a posição do STF. Enquanto isso, aí voltando para a matéria que a gente deu ontem, no caso da farra do INSS, que tem muito dado do COAF utilizado, e utilizado nesse formato da Polícia Federal pedir direto para o COAF os dados, a PGR se manifestou, no caso do Sindinap, daquele sindicato ligado ao irmão do presidente Lula, ali quando a PGR diz para a Polícia Federal que concorda com os pedidos de busca e tudo mais, e o bloqueio de valores do Sindinap, ela também deixa um tópico ali falando, olha, Além disso, a gente referenda esses dados do COAF que foram utilizados
e a gente se posiciona favorável ao pedido, a esse formato de pedido da Polícia Federal direto ao COAF. Então é mais um reforço de que a Procuradoria-Geral tem essa posição, ao que parece, de que é possível pedir esse dado da PF e o Ministério Público pedir esse dado direto para o COAF sem autorização judicial, mas isso aponta que esse debate é um tema quente e que o Supremo vai ter que se reunir em breve para resolver isso, porque isso tem gerado uma insegurança jurídica, principalmente para os investigadores, Marília. Vale lembrar, isso vale para a farra do COAF, para a farra do INSS, mas vale para outros casos também, como PCC, organizações criminosas, enfim, Marília, vale para muita coisa, então é um tema bem importante. É isso que eu ia falar com você, eu estou lendo a matéria aqui também, Serapião, e nela fala, né, que existe aí essa discussão ainda lá no Supremo Tribunal Federal, já tivemos a decisão do ministro Gilmar Mendes, que acabou se manifestando contra, né, ele contra sendo favoráveis à posição do STJ. Qual andar que deve ter aí esses próximos dias, né, esses próximos meses lá no STF sobre esse assunto? Porque a gente lembra que a gente está se encaminhando para o final do ano, né? E aí outros assuntos eles acabam repercutindo e tomando de conta do noticiário, e assuntos como, por exemplo, esse, eles podem ficar para trás. Então é importante que o Supremo, o Congresso Nacional, a Polícia Federal, todo mundo que está dentro desse tema possa tratá-lo de forma mais célere, certo? Isso, Marília, e é um tema muito importante mesmo. Hoje, se prevalecesse a tese do ministro Gilmar Mendes de que não pode, e se essa tese fosse definida de uma forma que abrangesse os casos que já aconteceram, seriam anuladas quase que todas as operações da Polícia Federal ligadas à lavagem de dinheiro. Então, é um caso muito sensível. Como se trata de um tema técnico, né? A PF, o Ministério Público, pode ou não pedir esses dados, parece um tema meio chato, um tema sem importância. Mas do ponto de vista da investigação criminal, para a gente que acompanha o dia a dia dessas grandes investigações, grandes operações, talvez seja o tema mais importante do momento. Não há uma previsão ainda no STF de quando isso vai ser analisado. A gente teve essa troca de presidente, né? Barroso deixou a presidência, também no STF, o Fachin assumiu. E a gente ainda não tem uma sinalização de quando isso vai realmente... Havia uma previsão de ser agora, nesse fim de ano, mas agora com essa nova presidência a gente não sabe. Mas é um tema muito importante, porque é isso, 90% das investigações hoje que envolvem lavagem de dinheiro, e investigações de lavagem de dinheiro tem tanto de tráfico de drogas, como de desvio de dinheiro público, enfim, todas essas investigações, incluindo a farra do INSS, poderiam ser impactadas caso esse entendimento do STF mude. Como eu disse, o Gilmar Mendes foi o primeiro ali a se posicionar contra essa possibilidade da PF pedir, mas a gente já tem outros ministros que se posicionaram, pelo menos até o momento, favoráveis. Se não me engano, Flávio Dino já deu uma decisão favorável no âmbito da própria farra do INSS, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Zanin. Então a gente já tem alguns ministros que, pelo menos nesse instante, se manifestaram favoráveis, né? Vamos ver quando esse julgamento realmente acontecer, qual vai ser a posição deles. Mas é um tema muito importante, a gente tem que ficar atento, porque o impacto disso nas investigações é muito grande. Tanto que só essas decisões do STJ já resultaram em várias decisões na primeira instância anulando investigações. Então é um tema que a gente fica atento e vale monitorar, porque isso vai dar o que falar ainda, Marília. Serapião, vou pedir só para você dar uma explicadinha bem rápida mesmo, assim, na prática, a importância, né, desses dados. Como você disse, ele para uma investigação, ele se torna primordial. Mas na prática, qual a importância dele mesmo? Para a gente explicar isso, vale explicar um pouquinho como funciona o COAF. Claro. Né? O COAF o que o Brasil chama, o mundo inteiro chama, e todos os países desenvolvidos que assinam alguns tratados internacionais, eles são obrigados a criar a sua unidade de inteligência financeira. O COAF é a unidade de inteligência financeira do Brasil. Então, como funciona? Vários setores da economia brasileira, seja bancos, seja lojas de artigos de luxo, cartórios, eles são obrigados a informar o COAF sempre que eles encontram algum tipo de transação suspeita. Vamos supor, Marília, que recebe seus 100 mil reais por mês, vai lá, compra um imóvel
vai lá, compra um imóvel de 10 milhões. O cartório vai falar para o COAF, vai falar, olha, a Marília, a renda dela é até grande, mas não é tão grande a ponto de comprar. Então ele informa o COAF e o COAF fica com essa informação ali. Às vezes o COAF pode pegar essa informação, se a Marília é uma pessoa politicamente exposta, um político, um juiz, enfim, uma pessoa que tem a sigla PEP, quando tem isso, o COAF já avisa a polícia ou o Ministério Público, fala, olha, chegou essa informação aqui, veja aí se tem alguma coisa, é uma informação de inteligência, né? Veja se serve para vocês de alguma forma. Então essa é uma via, às vezes o COAF recebe essas informações. O principal cliente do COAF são os bancos, né? Vamos ali, faz uma transação, saco 100 mil, ou então deposito 1 milhão na minha conta, ou então movimento muito mais do que o meu salário permite. O COAF vê aquilo, entende que é uma transação atípica, uma transação suspeita, e informa a polícia. Ou então ele guarda isso no banco de dados dele. Se é uma transação suspeita, mas não é uma pessoa ali que está envolvida em algum caso, ele pesquisa em fontes abertas, vê, olha, a Marília, enfim, teve essa transação estranha aqui, mas ela nunca teve esse tipo de transação, ela tem um emprego, ela nunca foi citada no noticiário, ela nunca foi citada em outra investigação, então ele guarda aquela informação ali. O que acontece? Além dessa atuação proativa dele informar, pode ser que a polícia, no início de uma investigação, pergunte para o COAF, olha, a polícia abriu um inquérito, chegou uma denúncia ali, anônima contra a Marília. A Polícia Federal abre um inquérito ali e fala, cara, deixa eu ver o que tem, né, para ver se faz algum sentido essa denúncia contra a Marília, até para ver se a gente começa uma investigação mesmo e tal. Daí o policial, o delegado, oficialmente, pelas vias oficiais do COAF, que existem esses canais, pergunta para o COAF, olha, a gente abriu um inquérito aqui contra essa pessoa, a Marília, vocês têm alguma informação? Aí o COAF vai no banco de dados dele e fala, olha, até então a gente não sabia se tinha alguma coisa, mas realmente, há 5 meses, a gente recebeu esse informe aqui do Bradesco dizendo, olha, teve essa transação estranha aqui. Então aí o COAF repassa esse dado. Isso sem autorização da justiça. Há também a possibilidade de o delegado, o promotor, pedir para o juiz, olha, posso ali pedir esses dados? Então é uma informação de inteligência. Para os investigadores, isso é menos invasivo do que já de cara, no começo de uma investigação, pedir uma quebra de sigilo bancário que vai mostrar toda a sua vida. Esse dado do COAF que ele informa não é uma quebra de sigilo, ele só informa aquela transação, ele não mostra todas as suas transações. Ele mostra, olha, a Marília que tem conta neste banco ou que vendeu este imóvel fez esta transação, entendeu? Então, para os investigadores é um modo menos invasivo que uma quebra de sigilo. Por isso que se faz esse pedido direto ao COAF. O entendimento que dos investigadores é muito mais fácil a gente pedir direto ao COAF, sem a decisão da justiça, do que a gente pedir uma quebra geral, ampla, aí sim com decisão da justiça. Então é uma forma ali de início de investigação. Agora, isso está acontecendo desde 2020, 2019, 2021 ali, quando o Supremo definiu essa tese. Então, tem muitos casos que aconteceu isso, que a polícia pediu diretamente ao COAF esses dados. Então, se agora o Supremo falar não pode mais, aí é saber o impacto que vai ter nisso, né? Vai ter que anular tudo que foi feito dessa forma, ou essa regra vai valer só daqui para frente? Enfim, eu acho que esse é o ponto. E como eu disse, é um tema muito interessante por causa disso. O COAF, como o próprio nome diz, é um Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, todas as atividades financeiras suspeitas que passam por esses vários setores, seja os bancos, seja uma lotérica, seja um cartório, seja uma loja de luxo, essas lojas de luxo são obrigadas a informar, olha, a Marília veio aqui e comprou um anel de 2 milhões e ela ganha 5 mil por mês. Como é que ela Tem algo comprou, estranho aí, entendeu? Como é que ela comprou. Então, se você diminui a atuação do COAF, você diminui a capacidade de circular informação de inteligência sobre transações suspeitas. E isso, se o Supremo definir isso é uma coisa que tem um impacto aqui no Brasil, mas tem um impacto para o Brasil em relação ao mundo, porque o Brasil é signatário de vários acordos que deixam bem claro que a unidade de inteligência financeira pode fazer esse tipo de informação, que pode circular. Não só pode, como é a obrigação dela. A criação da unidade de inteligência financeira vem dentro de um contexto mundial de combate à lavagem de dinheiro. Então é uma ferramenta que esses países utilizam para combater
lavagem de dinheiro, principalmente focando no terrorismo, no combate ao terrorismo. Porque você imagina um suspeito de terrorismo lá na China não, porque a China talvez nem siga isso, mas nos Estados Unidos faz uma transação. E ele está aqui no Brasil. O órgão de inteligência financeira, essa transação foi no Brasil, o órgão de inteligência financeira americano, no momento já é informado, ele informa o brasileiro, há uma conexão ali, e se é possível você atuar contra isso. O mesmo vale para um narcotraficante. Você sabe que o narcotraficante está sendo procurado pela Interpol, pelo mundo inteiro. Uma unidade de inteligência financeira de algum país vê uma transação dele, avisa o sistema, essa informação circula e pode facilitar que se encontra esse cara. Sim. Então é um sistema mundial, não é uma questão, não é uma jabuticaba brasileira. Então é um tema importante e a gente está acompanhando, Marília, porque realmente os impactos disso vão ser interessantes. Sim, e essa liberação pelo COAF, né, Serapião, ela agiliza as investigações, né? Investigações que poderiam levar aí bastante tempo para poderem ser concretizadas. Com essa liberação que é feita hoje pelo COAF, ela acelera, né, essas investigações. Não só acelera, como também acelera o contrário. Se ele, enfim, aquele exemplo que eu falei, abre um inquérito contra a Marília, tem uma suspeita ali, mas não é uma suspeita muito forte, pede para o COAF fala, olha, não tem nenhuma transação em relação a ela aqui, nunca teve nos nossos bancos de dados, então você já tira o pé ali e fala, olha, vamos fazer mais algumas diligências, mas pode ser que não tenha. E no caso específico da farra do INSS, ela foi muito importante. A primeira fase da Operação Sem Desconto, ali em abril, basicamente, o material que foi utilizado na primeira fase são as reportagens do Metrópolis, do Luiz Vassalo, e dados requisitados diretamente ao COAF pela Polícia Federal. Daí a Polícia Federal pegou aquelas informações de como em tese funcionariam ali o esquema, com base no que o Metrópolis havia dito nas reportagens, pegou o COAF e falou, olha, realmente, essas pessoas que o Metrópolis está dizendo aqui que são envolvidas, têm transações suspeitas relacionadas a ela. E foi isso, basicamente a primeira fase da Operação Sem Desconto, aquelas buscas e tudo mais, foram feitas com base em dados do COAF, pedidos diretamente pela Polícia Federal. E tem outra coisa, outro caso que pode ser impactado é o próprio 8 de janeiro. O 8 de janeiro é a mesma coisa. Muitas investigações do 8 de janeiro começaram ali com dados do COAF. Então é mais uma. PCC então nem se fala. Investigação de organização criminosa ligada ao narcotráfico, quase todas têm dados do COAF requisitados diretamente pela polícia ao COAF. Então, eu confesso que eu não saberia dizer uma grande investigação em andamento hoje que não seria impactada por essa decisão do Supremo. Então, por isso é um tema muito importante, não só por essa celeridade que dá na investigação, também por esse ponto de tornar a investigação menos invasiva no seu início, né? Trocando ali uma quebra de sigilo por um pedido de dados ao COAF. Então, é um caso que, como pode ter desdobramento em vários casos criminais, é muito importante, Maria. Sim, Serapião, você puxou aí farra do INSS, a gente precisa falar, porque hoje nós temos sessão, daqui a pouquinho deve começar